Lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, @CBN Grandes Lagos, porque a doutora Alessandra Vidotto não está aqui presencialmente, porque está em terras cariocas, mas conversando por vídeo com a gente por lá. Muito bom dia, doutora Alessandra Vidotto. Obrigada por nos atender, mesmo aí em outro estado. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Carol, como sempre, é um prazer. Eu saí rapidinho do evento, que estava com muito barulho, e vim aqui num lugar tranquilo para falar com vocês, porque é uma temática bem importante, que eu vou falar um pouco do evento também, com um evento de referência em saúde integrativa, que é o nome da coluna. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui e também poder estar de alguma forma com a CBN, que para mim mexe com o meu coração. Eu falo que é minha prioridade. Que bom, doutora. E trazendo muito conhecimento para os nossos ouvintes, hoje você vai falar sobre traumas e medos. O medo às vezes paralisa e o medo pode ter vindo de traumas, né? Exatamente, Carol. Quando a gente consegue olhar e refletir, trazer consciência para o que está acontecendo com a gente relacionado a um tipo de medo, algum tipo de medo, lá atrás pode ter tido algum tipo de trauma. Às vezes, traumas que nós mesmos passamos e traumas que nossos pais passaram, os nossos antepassados passaram, porque isso pode realmente repercutir pelas gerações, tá? Então, eu inicio hoje falando que eu estou aqui no Congresso de Saúde Integrativa, no Rio de Janeiro, e eu refleti se eu vinha ou não para esse congresso, exatamente por causa de alguns medos, tá? Então, Uhum. esse congresso é o Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa, que é a MTCI, que também é conhecida como Saúde Integrativa no Brasil. E é um evento assim muito importante. Para vocês terem uma ideia, junto com esse congresso mundial, que é o terceiro e que é a primeira vez que está sendo realizado aqui no Brasil, está acontecendo o 20º Congresso Internacional em pesquisa nessa área. Então, a gente tem aqui pesquisadores de referência e também o 17º Congresso Europeu em Medicina Integrativa. Então, o termo mais utilizado, principalmente no exterior, é medicina integrativa, mas no Brasil a gente vem expandindo o termo saúde integrativa. E o mais importante desse evento, na minha opinião, é que vai acontecer aqui o lançamento da nova estratégia de medicina tradicional ou de saúde integrativa de 2025 até 2034 pela Organização Mundial de Saúde. Eu falei Olha. sobre isso recentemente no Saúde Integrativa, né, o quanto estão expandindo as ações para se trabalhar com as práticas integrativas complementares em saúde. Então, realmente era um evento que eu tinha que estar. E por que que eu estou aqui, né? Além de ser um evento de referência na minha nova área de pesquisa. Eu faço parte de um comitê científico que estuda a constelação familiar pelo Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é o CABSIM. Então, eu faço parte de dois eixos que vão trazer melhores condições de pesquisa, olhar para o que está acontecendo dentro dessa área de constelação familiar, né, dentro da ciência. Então, eu estou muito feliz por essa oportunidade, porque é sempre o que eu busquei, né, fazer ciência com as terapias, e eu venho, então, conseguindo realizar esse sonho. Mas, para eu estar aqui hoje, eu tive que ultrapassar alguns medos, e medos que começaram há algum tempo. Uhum. Meu primeiro voo, mocinha, eu tive uma experiência bem traumática, tá? Eu ganhei uma viagem para Porto Seguro, e só tinha ido eu e minha irmã mais nova, meus pais, irmã mais velha não tinha ido, era uma excursão de escola. E um dia antes da gente voltar, tinha acontecido o acidente daquele voo da TAM, o Fox 100. Imagina uma adolescente quase jovem com uma irmã mais nova naquela turbulência que foi falado muito lá na onde a gente estava, né? A gente estava em Porto Seguro.
E aí, minha mãe tinha tido uns sonhos, assim, que para pessoas mais antigas, né, podia ser um, algo para nos trazer medo, de que ia ter morte na família. E aí eu lembrei daquilo, né, quando a gente estava para sair do voo, e minha irmã mais nova pegou na minha mão e falou assim: Irmã, se eu morrer agora, eu estou feliz. Pelo menos foi no fim da Foi algo muito viagem. impactante. Foi muito impactante, né? E o medo, gente, faz parte da espécie humana. Ele nos deixou aqui todo esse tempo, né? Preserva a nossa espécie, porque faz com que a gente não se coloque em situações muito arriscadas. E aí, Carol, o que aconteceu com esse voo? Esse voo passou por uma turbulência muito grande. Na verdade, nós tivemos pane. Então, nós escutamos o piloto falar: altura desfavorável, vento desfavorável, tudo era desfavorável. O avião ficou todo escuro, aquele carrinho que o comissário de bordo vai distribuindo a água, o que a gente recebe saiu assim, correndo, perderam esse carrinho no avião, Coca-Cola caiu no chão, e parecia que a gente estava numa montanha russa, tá? Não foi um exagero, foi algo muito dramático. E logo depois, eu voltando de um evento científico em São Paulo, já no meu mestrado, eu estava num avião com algumas pessoas do meu grupo de pesquisa, minha orientadora, inclusive, e eu não sei se vocês que nos ouvem hoje já passou por alguma experiência de voo que teve que arremeter. Você já passou, Carol, alguma vez? Eu passei uma vez voltando de Belo Horizonte com meu pai Não e é com a minha irmã. horrível? Horrível, tava chovendo muito no dia. Isso. A gente estava chegando em Rio Preto, e eu não sei se algumas pessoas sabem, não sei nem se essa informação é verdadeira, mas uma pessoa que trabalha com isso me disse que em Rio Preto, quando chove muito, faz um ponto cego. E nesse voo, o avião teve que arremeter 3 vezes. 3 vezes. Então eu fiquei com muito medo. Numa das vezes, a minha amiga que estava na janela viu que o avião ia pousar em cima das casas e por isso arremeteu. Então, assim, foi algo muito dramático para mim. Então, eu que já tinha medo com o voo, aquilo só aumentou, né? E aí, para eu vir para cá, para o Rio, nessa viagem, eu ia vir sozinha, sem a minha família, sem meu marido, sem a minha filha, e a gente não faz isso desde a pandemia, eles sempre viajam comigo para congresso, a gente sempre está junto. E a minha filha com medo: mamãe, eu não quero que você vá, Rio de Janeiro é muito perigoso, porque ela ouviu isso no condomínio dos amiguinhos, e mamãe, se você não voltar, aquela situação toda que a criança tem medo, né? E aí, eu cheguei a pensar na possibilidade de participar desse evento online, e aí eu ia perder muito conteúdo. Eu falei: não, o que é isso? Eu tenho tantas estratégias e eu vou utilizar e vou para esse congresso. Então, esse é um dos tópicos, né? O que a gente pode fazer? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para a gente enfrentar o medo, buscar equilíbrio e, principalmente, para nos auxiliar com as práticas integrativas, com as PICs. Então, eu fiz um movimento sistêmico, que é baseado na constelação familiar, olhei para esse medo e percebi que esse medo não começava comigo, foi algo muito, assim, revelador e muito bonito. E logo após esse movimento, então eu sou consteladora e eu faço esses movimentos, e eu tenho amigos muito próximos que me auxiliam, caso eu precise, né, que eu confio. Então foi algo muito importante. Eu meditei muitas vezes e fui trazendo minha respiração consciente para eu entender que o que fazia parte de mim, o que não fazia, para silenciar ou diminuir aqueles pensamentos tagarelos que podiam me auto-sabotar. E aí eu comecei o planejamento, né? Ficar num lugar seguro, que era perto do evento, e isso eu tive a ajuda da minha amiga que está aqui comigo. Gente, eu estou num local que eu só atravesso, estou no Rio Centro, que é onde está sendo o evento. E aí, após me organizar e me sentir equilibrada, eu fui conversar com a Sofia, porque chegou um momento que ela falou assim: mamãe, eu não vou deixar você ir para o Rio de Janeiro. E aí eu coloquei aqui o conhecimento da constelação familiar, que trabalha com a lei da hierarquia, né? As 3 ordens do amor.
Eu falei, filha, você não tem como impedir a mamãe de ir, porque eu sou a sua mãe, você é só a minha filha. Você pode ficar tranquila, que a mamãe vai estar lá segura. Eu vou ficar numa área que é um bairro seguro. Eu estou aqui na Barra da Tijuca, é uma área tranquila. Então, eu me cerquei de várias condições que eu ia me sentir segura e a minha família também. Então, vim com uma pessoa para estar junto comigo, dividir transporte, né? A gente veio do Santos Dumont para cá, para o apartamento, em companhia. E aí, quando ela soube, né, que ia estar tudo tranquilo, ela relaxou. Ela falou: então tá, mamãe, eu vou ficar bem. Então, isso foi muito bonito, porque além de eu colocar ordem, de mostrar que eu sou a mãe, que eu tenho segurança, que eu sei me organizar, que apesar da gente estar num estado que é ouvido tanta questão sobre violência, eu me organizei, eu me planejei, e aqui eu estou segura, e eu posso desfrutar dos momentos que eu vou estar aqui nesse congresso que vai ser tão maravilhoso, tenho certeza. Então, é importante que a gente consiga entender que nós temos que nos colocar com os nossos filhos, que a gente tem que nos organizar para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito. O medo Organizar não pode tudo. paralisar, né, doutora? Exatamente, você falou o que eu ia dizer agora na sequência. O medo, apesar de fazer parte da espécie humana e ser um meio de preservação da espécie, ele não pode nos paralisar. Ele não pode. Então, Carol, eu vou ler um texto agora que eu gosto muito, que traz um pouquinho sobre isso que eu estou falando, tá? Uhum. Dois rabinos tentam, de todas as maneiras, levar o conforto espiritual aos judeus na Alemanha nazista. Durante 2 anos, embora mortos de medo, enganam seus perseguidores e realizam ofícios religiosos em várias comunidades. Finalmente são presos. Um dos rabinos, apavorado com o que pôde acontecer dali por diante, não para de rezar. O outro, ao contrário, passa o dia inteiro dormindo. Por que você está agindo assim? Pergunta o rabino assustado. Para salvar as minhas forças. Sei que vou precisar delas daqui por diante, diz o outro. Mas você não está com medo? Não sabe o que pode nos acontecer? Eu tive medo até o momento da prisão. Agora que estou preso, de que adianta temer o que já aconteceu? O tempo do medo acabou. Agora começa o tempo da esperança. Eu acho esse texto tão lindo, Carol, Lindo. e ele traz um pouquinho do que a gente vivencia na nossa vida. O medo faz parte, às vezes a gente vai ter que enfrentar esse medo e transpor obstáculos que muitas vezes podem ser, para a gente, obstáculos grandes, e para outros talvez não, mas é o que faz sentido para a gente. Por quê? É difícil a gente medir um medo e um trauma. O que às vezes traumatiza uma pessoa não traumatiza outra pessoa. E o que pode trazer um medo intenso para um pode não representar medo para o outro. Então é importante a gente olhar para isso, olhar para as nossas questões, buscar ficar bem, buscar ficar em equilíbrio. E eu venho utilizando muito as PICs para isso, com a meditação, com a constelação familiar, com o reiki. Todas essas práticas que eu utilizo no meu dia a dia me auxiliam muito a minha família. E aí eu queria trazer algo, Carol, que também tem a ver com medo, para a gente finalizar essa coluna, tá? O medo da aprovação dos outros. Quantas pessoas têm medo de aprovação dos outros por causa de traumas da infância e adolescência? Uhum. E quando a gente sempre busca a aprovação dos outros, a gente é impedido ou a gente fica num local de não estar no nosso lugar. Porque cada pessoa é única. Eu sou única, você é única. Cada pessoa que a gente conhece tem uma característica que vai fazer ela ter um lugar no mundo que é só dela. Muitas pessoas buscam inspirações, e é maravilhoso a gente olhar para uma pessoa e falar, nossa, quando eu crescer quero ser como essa pessoa é inteligente, como ela conversa bem, são inspirações.
Mas hoje em dia a gente vê muita perda de identidade. E essa perda de identidade só vem porque a pessoa não se conhece, ela não tem um autoconhecimento sobre si mesma, ela não conhece o que ela precisa fazer, o que ela faz bem. Então a pessoa pode começar a se perder, começar a entrar no lugar de virar uma cópia de alguém. E aí eu pergunto, qual é a essência dessa pessoa? Ou qual é a sua essência? Porque quando a gente conhece a nossa essência, a gente consegue entender o que, que a gente pode fazer, e fazendo isso, o que a gente ama, o que a gente gosta, a gente vai fazer muito bem. Sim. Eu fui uma criança muito curiosa, muito criativa. Eu falo que eu fui cientista desde criança. E eu falava, não, eu não concordo com isso. Mas por que tem esse nome e não outro, né? E, então, quando a gente consegue entender o que a gente faz bem e o que, que a gente pode trazer de contribuição para o mundo, a gente começa a estar no nosso lugar. Então, se a pessoa não conseguir olhar para a essência dela, para o que faz parte da personalidade, em algum momento ela pode se perder. E tudo que não é verdadeiro, tudo que não é íntegro, não se sustenta. Em algum momento pode soar falso. Então, a gente não pode deixar que o medo que a gente busca com algum tipo de aprovação de outras pessoas desviem a gente do nosso caminho, que a gente tem como propósito de vida. Excelente, excelente, doutora. Então, Muito. é importante ficar claro no dia a Aham. dia, né, que talvez uma persona que a pessoa desenvolveu, se não tiver de acordo com o que a pessoa realmente é, não vai se sustentar. É, realmente, excelente, perfeito. Doutora, muito obrigada por mais uma coluna, por trazer essas reflexões aqui pra gente, porque o medo é comum, mas a gente precisa saber contornar isso, entender os traumas também. Vai muito do que a gente falou sobre criança interior, né? Entender de onde veio esse trauma, de onde começou isso. E todas as colunas sempre se interligam de alguma maneira. Muito obrigada por mais um Saúde Integrativa e te espero aqui na quarta-feira que vem com novidades aí do Congresso. Isso mesmo. E eu vou finalizar com uma frase da Cora Coralina, que eu amo, que traz um pouquinho de uma outra atividade que eu tenho, que é a função de ser docente. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, parabéns a todos os professores. É um ato de amor a gente poder transferir o que sabe, os nossos ensinamentos, e aprender, porque a vida da docência e do ensinar é um aprendizado a vida toda. Então, Carol, muito obrigada. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Um dia maravilhoso para vocês. E olhem para a vida buscando enfrentar os medos e buscando o lugar de vocês no mundo. É isso Agradeço aí. muito. Nós que agradecemos e feliz Dia dos Professores para você também, doutora Alessandra. Agradeço.